A força da fé, ela cria a realidade que você deseja. E essa frase parece muito simples, mas ela carrega um dos princípios mais poderosos de toda a filosofia de Napoleão Hill. Você sabe que ele dedicou mais de 20 anos estudando as mentes mais extraordinárias da história. Empresários, inventores, diversos líderes, diversos visionários. E depois de entrevistar mais de 500 deles, Napoleão Hill chegou a uma conclusão que existe um poder invisível que antecede toda a conquista material: a fé. Não é a fé religiosa, não. Não é algo místico, distante, mas é uma fé prática, uma fé mental, é uma fé consciente. É uma certeza interna tão profunda que ela molda o comportamento, ela altera as decisões, ela fortalece a persistência e inevitavelmente ela transforma a realidade externa. E hoje eu quero te guiar por essa jornada aqui. Durante esses próximos minutos você vai entender, você vai absorver, você vai viver esse princípio, porque quando você compreende a força da fé, você para de aceitar a vida como ela é e você começa a criar a vida como ela realmente pode ser. Então a fé, ela é o início de tudo. É a raiz da transformação, é o ponto de partida de toda a mudança real. Pode observar isso. Napoleão dizia que tudo acontece duas vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. O mundo interno, ele cria o mundo externo. É por isso que duas pessoas em situações semelhantes, elas chegam a resultados diferentes. Elas chegam em resultados completamente diferentes. Porque uma acredita que pode, a outra que não consegue. E elas se tornam exatamente aquilo que elas acreditam. A mente humana, ela funciona através de convicções. Ela executa aquilo que você aceita como uma verdade absoluta para a sua vida. Mas antes de continuarmos, eu quero que você pare um instante, que você reflita. Qual é a narrativa interna que você tem alimentado nos últimos meses, nos últimos dias da tua vida? Por exemplo, você tem acreditado mais nos medos ou você tem acreditado mais nas possibilidades? Você tem depositado mais a sua fé aonde? Nos problemas? Ou você tem depositado mais a sua fé nas soluções? Porque a verdade é que a maioria das pessoas vive com a fé ali invertida. Elas acreditam sempre profundamente no pior, já reparou? Elas sempre acreditam que não são capazes. Elas sempre acreditam que não são merecedores. Elas sempre acreditam que não tem tempo, que não tem o que é necessário. E tudo isso se torna real. Porque aquilo que você acredita, você cria. Napoleão Hill percebeu isso ao estudar as mentes poderosas de Henry Ford, de Thomas Edison e tantos outros que ele estudou. Nenhum deles começou grande. Nenhum deles tinha garantias. Eles começaram com uma chama interna, uma fé. Mas era uma fé tão forte que eles ignoravam qualquer medo do fracasso. Ford, ele dizia repetidamente o seguinte a si mesmo: eu vou construir um carro que qualquer pessoa pode ter. Já ouviu essa história de Ford? Ninguém acreditava nele. Os engenheiros diziam assim: cara, Ford, isso é impossível. Mas Ford segurava a ideia com tanta fé que ela acabou se materializando no nosso mundo externo. É por isso que você anda de carro hoje, porque alguém não deixou que a fé fosse abalada. Porque a fé, quando ela está combinada com a ação, ela se torna um campo de força que abre os caminhos. A fé, ela não é apenas acreditar, é você agir a partir de uma crença. É você caminhar mesmo quando você não enxerga o próximo passo. É você continuar mesmo quando nada parece fazer sentido. Quando todo mundo está rindo de você, quando todo mundo está zombando de você. A fé, ela é silenciosa, mas a fé, ela é implacável. Ela não grita, ela não discute, ela apenas continua. E essa continuidade é que cria as novas possibilidades. Agora pense em algo importante. Quantas vezes você já desistiu de algo, não porque era impossível, mas porque você duvidou de si mesmo? Quantos sonhos você abandonou porque você acreditou mais na dificuldade do que no seu potencial? A falta de fé nos paralisa. A fé nos movimenta. É o movimento que cria a nossa realidade. Napoleão Hill dizia que a fé, ela pode ser construída, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser fortalecida e ninguém nasce com ela pronta.
A fé mental, ela se constrói com repetição. É assim como um músculo que cresce com treino. A fé, ela vai crescer com afirmação, com visualização, com ação. A mente precisa ser treinada, condicionada, a nossa mente precisa ser direcionada. Vamos começar aqui por uma verdade essencial aqui. Você sempre acredita em alguma coisa. Sempre. Mesmo quando você acha que não acredita. Quando você diz não consigo, isso também é fé. Só que é uma fé aplicada de forma negativa. Quando você diz assim, ó, vai dar errado, isso também é fé, só que depositada no medo. Quando você diz as coisas nunca funcionam para mim, isso é fé, cega na derrota. É por isso que Napoleão Hill dizia que a fé ela é neutra. Você decide onde você vai aplicar a fé. Você decide o que você vai alimentar. Você decide qual realidade você vai construir. A fé ela começa pelo pensamento. E Napoleão Hill ele dizia que pensamentos são como vibrações, são sementes, são códigos mentais capazes de transformar a química interna do corpo e influenciar os nossos comportamentos. Então, quando você acredita que é capaz, o seu corpo muda, a sua postura muda, a sua voz muda, a sua energia muda e as pessoas percebem isso. Quando você acredita que não pode, o corpo ele também muda e as oportunidades começam a se afastar de você, se afastar de mim. Mas o grande segredo da fé é o seguinte: você não precisa acreditar 100%, basta acreditar um pouco mais do que você duvida. Esse pequeno desequilíbrio já cria o movimento. E esse movimento começa a criar força. E a força começa a criar os resultados. Os resultados começam a reforçar a fé. É isso que forma um ciclo de poder interno que cresce e continua crescendo. Agora nós vamos aprofundar no mecanismo que Napoleão Hill chamava de autossugestão, a capacidade da mente de absorver tudo o que você repete. Se você repete pobreza, você sente pobreza e você vive pobreza. Se você repete o fracasso, você reforça o fracasso e você cria o fracasso. Mas se você repete vitória, mesmo antes de vencê-la, você cria um novo padrão mental que é a autossugestão. É o processo pelo qual você reprograma a sua realidade interna para expandir a sua realidade externa. Um exemplo simples, você vai repetir mentalmente, eu posso. Você vai repetir de novo, eu posso. Cada repetição cria um novo caminho neural. Cada repetição reforça uma nova possibilidade. Cada repetição te aproxima da versão mais forte de você. Mas a fé, ela também precisa de uma imagem mental. E Napoleão Hill ele dizia que a imaginação é o laboratório do futuro. Você precisa ver antes de ter. Você precisa visualizar antes de realizar. Quando você imagina com clareza, o seu cérebro ele cria sinapses que produzem motivação real. A sua mente ela cria essa sensação de resultado antes dele existir. Isso ativa demais o desejo, isso que ativa a persistência, é isso que ativa a coragem de você continuar, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando ninguém entende o que você está fazendo. Então, você vai fechar os teus olhos por alguns segundos ou por alguns minutos e você vai imaginar a vida que você deseja viver. Mas você vai imaginar com detalhes, você vai imaginar quando você acorda, você imagina a sua energia, você imagina o seu ambiente, você imagina as suas conquistas, você imagina a liberdade que você tanto deseja, você imagina a paz, você imagina a sua força. Essa imagem não é fantasia, é o rascunho da sua realidade futura, é o primeiro molde daquilo que você vai criar na tua vida. Agora pense no poder que isso carrega se você não controla a imagem que você projeta dentro da sua mente. A sua mente vai projetar a imagem baseada no seu maior medo, na falta, na dúvida. Mas quando você escolhe a imagem, você escolhe o destino. Nós vamos aprofundar ainda mais, porque a fé ela também exige ação. A própria Bíblia diz que a fé sem ação ela é morta. Não existe fé real sem movimento. Napoleão Hill dizia que a fé sem ação é apenas esperança.
Esperança sozinha não cria realidade. A fé verdadeira é você agir antes do resultado aparecer. É você tomar as atitudes que uma pessoa confiante tomaria, mesmo quando você ainda não se sente assim. É você se comportar como alguém que já venceu aquela parada. Quando você age como se já fosse capaz, você começa a se tornar capaz. Agora pense comigo aqui, qual é a ação simples que você pode tomar hoje que reflita a vida que você quer viver? Talvez seja estudar 20 minutos, talvez seja você organizar seu ambiente, talvez seja você dizer não a algo que te enfraquece, talvez seja você começar um projeto que seja pequeno, talvez seja você buscar uma conversa importante. A ação alimenta a fé. A fé alimenta a ação. Esse é o ciclo da criação que nós precisamos implementar na nossa vida. E aqui está outra verdade profunda. A fé exige persistência. Napoleão Hill dizia que a maioria desiste no exato ponto onde o sucesso está prestes a acontecer. Desistem porque não acreditam mais. Desistem porque focam no que ainda não existe em vez de focar no que estão construindo ali. A fé não enxerga o que falta. A fé enxerga o que está nascendo. E é por isso que ela continua. É por isso que ela atravessa tempestades. É por isso que ela vence. Porque a fé, ela é a força que dá continuidade, mesmo quando a lógica diz para você parar. Você não parou? É a fé. Você já percebeu como a dúvida te enfraquece? Como ela te faz questionar passos que você já deu? Como ela te faz olhar para trás em vez de olhar para frente? A dúvida te puxa para o passado. A fé te empurra para o futuro. E você precisa escolher uma das duas. Não dá para carregar as duas ao mesmo tempo. Napoleão Hill dizia: a fé cria um campo magnético. E quando você acredita, você atrai recursos, você atrai pessoas, você atrai oportunidades, você atrai ideias. Quando você duvida, você repete tudo isso. A dúvida fecha portas. A fé é o que abre os caminhos. Pense um instante. Todas as pessoas que transformaram algo grande na vida, elas tinham uma coisa em comum. Elas acreditavam antes de ter o resultado. E é isso que as diferenciou. Não foi o talento, não foi a inteligência, não foi sorte, foi a fé. A fé gera resiliência, a fé gera coragem, a fé gera paciência, a fé gera foco, gera força mental. Quando a fé ela cresce dentro de mim e de você, nós nos tornamos inabaláveis. Você para de reagir, você para de reagir ao mundo externo. Você começa a comandá-lo a partir do interno. Mas existe outra camada de fé, que é a fé no propósito. Napoleão Hill dizia que a fé se fortalece quando você sabe por que você está caminhando. Quando você entende que existe algo maior para você viver, você enfrenta esses obstáculos com outra energia. O propósito é a raiz da fé. Quando você sabe o que você quer, a fé te move até lá. Quando você não sabe, a fé se perde. É por isso que hoje, aqui, agora, você tem que decidir qual realidade você quer criar. Decida qual vida que você decide viver, que você deseja viver. Eu vou te pedir só uma coisa para você que chegou até aqui. Comenta, curte esse vídeo. Aqui no link da descrição tem um e-book do zero ao plano, passo a passo, com tarefas práticas para você sair do zero e você organizar a sua mente. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado, me ajuda a fazer esse canal crescer e até o próximo vídeo. Um abraço.